Certo e errado. O que é certo e errado, né? É tão interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente pode cair num relativismo, né? Entender sim que cada cultura tem uma ideia de certo e errado. Nós não fazemos aqui na nossa cultura infanticídio, mas existem culturas que isso é ético, né? E a partir do momento que isso é relativo para as culturas, a gente pode correr sério risco de achar que aquilo que eu faço, por ter uma justificativa, me é lícito. Mas será que me convém? Aí é bíblico, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas a partir daí, qual é a consequência daquilo que eu faço? E aí a gente costuma falar muito sobre isso dentro do consultório, né? E eu questiono muitas vezes os meus clientes. Qual é a tua fatia disso que está acontecendo na sua vida? E aí eu vou para uma instância um pouco maior. Qual é a tua fatia? Qual é a tua colaboração para o teu setor estar com os problemas que está? Né? Qual é a tua fatia? Qual é a tua contribuição para o resultado da minha empresa? Talvez não esteja sendo aquele esperado. Então a gente começa a olhar para o certo e errado, mas com um olhar um pouco mais autorresponsável por aquilo que a gente faz. Agora é muito interessante quando a gente entra nesse viés de certo e errado. Porque se a gente for sempre para uma justificativa do que a gente faz, há uma menor probabilidade de a gente ter certeza de que quase tudo está certo. A gente costuma chamar muitas vezes de má fé, e aí a má fé não no senso comum, mas a má fé por existencialismo, que é aquela má fé que mente para si mesmo. Então eu me convenço de que aquilo que eu estou fazendo é de direito, é correto, é certo. E às vezes eu não mensuro as consequências disso para um bem comum, para um bem maior, né? Para a sociedade, para a comunidade que eu estou inserido. Quando a gente tem um código de ética, a gente começa a pensar sobre o meu comportamento também. Será que aquilo que eu faço, ele é coerente com aquilo que eu espero da empresa e do setor que eu estou inserido? Uma outra que eu atendia falava assim, ela falava sempre da colega de trabalho dela nas sessões, aí um dia ela fala: "Tô melhorando, Sandra, eu dou até o documento que ela me pede". Ou seja, o fato dela não gostar daquele indivíduo interfere no trabalho dela. O fato dela não ir com a cara da menina faz com que o trabalho, ele seja, o processo, o fluxo do andamento do trabalho seja prejudicado. Percebam, parece inocente, mas isso está falando de conduta, da forma com que eu me responsabilizo, né, pelo processo, independente de questões mais emocionais ou pessoais. Tudo isso, por exemplo, a vergonha. A vergonha nada mais é do que quando eu me toco de que fiz algo que quebra alguma questão relacionada à moral e isso me envergonha. Ou então a imagem que eu tenho do que deveria ser certo e eu me coloco de uma forma errada ou diferente e isso me envergonha. Então, muitas das emoções, elas estão associadas também a valores éticos nossos. Né? O incômodo, o senso de justiça. Eu falo que eu tenho até medo de gente que diz que não sente nada, que deve ter alguma patologia ali por trás. Né? Porque nós sentimos sim. Quando eu vejo uma injustiça, o que isso gera em mim? Agora, isso tem a ver também da forma com que eu internalizo os valores e a ética absorvida ao longo da minha vida. Vou contar isso, vale a pena. Eu viajo bastante, Paraná e São Paulo, dando treinamento e palestras. E eu tenho uma pessoa que me ajuda com os meus filhos e é a Gigi, o nome dela. Eu falo que é nossa babá, não é nem deles, é nossa, a Gigi. Um dia eu deixei meu carro com a Gigi porque a gente ia mudar de casa e era para ela fazer a mudança das coisas pequenas. Antes de eu chegar no aeroporto, a Gigi tinha raspado meu carro numa coluna do estacionamento. Aí como dá uma dor no coração, né, gente? Por mais que não fosse um carro zero, era meu carro novo, tinha acabado de trocar. Eu agora entendi por que os homens sofrem tanto quando acontece alguma coisa com o precioso deles. Muito bem, mas cheguei no aeroporto, ela mandou mensagem e falei: nossa, não acredito que isso aconteceu. Raspou a lateral do meu carro, na coluna. Falei: tudo bem, Gigi, relaxa, tudo dá certo, no final vai dar conta, a gente manda arrumar. Ela: não, eu vou mandar arrumar amanhã.
Eu, não precisa, deixa eu voltar e tal. Enfim, ela mandou arrumar. Quando eu cheguei de viagem, o carro já estava arrumado, cheirando tinta nova e lavado ainda, uma beleza. O carro estava todo sujo, ela deixou lavadinho. E aí ela me falou, falei, quanto você pagou? E quando ela me disse, ela gastou o salário inteiro dela, do mês, para arrumar o carro. Ainda fez o namoradinho vir fazer o papel do carro que estava consertando. Muito bem, por que eu vim trazer o exemplo da Gigi? O que ela me mostra nessa atitude? Responsabilidade. Mais que isso para mim, caráter. Ela me mostra caráter. Certo? Uma menina de 20 anos. E a questão é essa, o problema não é errar. Porque somos seres humanos, o erro é intrínseco a nós. O problema é o que a gente faz com o erro. É como eu encaro o erro. E transformo o erro num trampolim para ser melhor. Para crescer e aprender. A maioria de nós foge do erro e aí não faz nada. A pessoa não realiza nada na vida com medo de errar. Meia boca em tudo. Ou então, quando erra, arranja 1001 de justificativas para não assumir aquele erro. Eu ando nas empresas e cada vez mais as pessoas falam disso. A forma de lidar com o erro é mil vezes mais interessante e melhor do que o não errar. Em outra situação eu falei, Gigi, pega o carro e vai buscar não sei o que é dela. Não vou mais pegar teu carro. Deu, vai sim que você manda arrumar. E aí ela foi. Então perceba o que eu quero dizer, eu já confiava nela. Essa atitude me faz ter certeza de quem ela é. E uma das coisas que eu falo muito nas empresas, a gente treina habilidades, não caráter. Dependendo do sentido que eu dou para o meu trabalho, isso interfere na minha conduta. Na forma com que eu me coloco, na forma que eu absorvo, que eu me engajo em projetos, que eu me interesso em fazer as coisas acontecerem, que eu me importo em fazer a diferença naquilo que eu estou envolvido. Se eu não dou sentido, a minha conduta, o meu envolvimento é totalmente diferente. Às vezes até uma conduta de boicote, que eu não quero mesmo que dê certo. E tiro no pé. Porque a partir do momento que você não quer que um projeto da empresa dê certo, né, existe toda uma responsabilidade. Nessa época eu fui rainha do frango, uma vez uns coordenadores falaram assim para mim, que eles ganhavam um bombom para dar para os aniversariantes. E eles falaram, Sandra, cortaram o bombom dos aniversariantes. Eu fiquei doida, fui lá conversar com o chefão. Como assim, gente, cortaram o bombom dos aniversariantes? Ele falou, mas também os coordenadores, em vez de entregar para o pessoal, comiam o bombom. Voltei mais fula ainda a conversar com os coordenadores. Como é que vocês me fazem fazer um papelão desse? Mas eu não faço, Sandra. Não interessa. Essa que é a grande questão. Um fez, todos sofrem a consequência disso. Isso é conduta. Olha o peso da minha responsabilidade quando eu faço parte de um grupo. Quando eu faço algo, todos vão sofrer a consequência por aquela minha atitude, por aquela minha conduta. Então, olha lá. Qual é o sentido do teu trabalho? Para que você trabalha na Celepar? E ali, ó, de novo, a tua intenção. Se a tua resposta, para quê? Para pagar conta, eu só tenho uma palavra para você. Meus pêsames. Porque se você só trabalha para pagar conta, há uma enorme probabilidade de você ser uma pessoa muito triste. O trabalho, na verdade, ele nos traz sentido, identidade. Então a forma com que eu me coloco diante das situações do meu trabalho fala um pouco de mim. Eu tenho certeza que muitos de vocês são fulano da Celepar, ciclano, né? Então, a profissão vira sobrenome para nós. Se ela for só um mero emprego onde eu me sustento, há uma enorme probabilidade de isso se tornar estressante, cansativo e a patologia se instalar muito em breve. Muito em breve. Uma vez eu fui dar uma palestra só para funcionários afastados. Gente, eu mudei a palestra quando eu entrei e vi a cara das pessoas. Era doença nítida. Aquilo me chocou no primeiro momento e depois me preocupou. Como as pessoas deixam chegar naquele nível de doença?
Então, se a gente não reflete diariamente essas questões, há uma enorme probabilidade de realmente o problema não ser a empresa, ou a conduta do meu colega, ou aquilo que que a diretoria faz, ou que meu chefe faz, mas a meu envolvimento com tudo aquilo que acontece no meu dia a dia de trabalho. E aí, a empresa de vocês tem uma missão, um objetivo. Se esse teu sentido não estiver comungando com aquilo que a empresa pretende atender, né, a missão da Celepar, que é uma missão grandiosa, né? Vocês atendem todos os cidadãos, atendem a Secretaria da Saúde, da Educação, né? A gente sabe o impacto disso na vida de muita gente. Se eu não tiver isso forte em mim, há uma enorme probabilidade da minha conduta também ser irrelevante. E aí eu não mensurar de fato o efeito do meu fazer ou do meu não fazer.